Olá, novamente historiando neste 2018. Eu sou o Dirlan Guimande e vamos a mais um episódio de nossa websérie sobre a rica e interessante história de Nova Friburgo. Não cansamos de repetir que é especial a riqueza da historiografia de Nova Friburgo. Neste episódio, trazemos alguns dados interessantes para comprovar esta nossa tese. Essa é apenas parte do que se pode chamar Biblioteca Nova Friburgo. Aqui estão reunidos parte de livros que constituem a literatura sobre a história de Nova Friburgo. E olha que nem todos os livros estão aqui. Embora não seja o primeiro, um dos mais importantes livros da história é a Genese de Nova Friburgo, de autoria do então professor da Universidade de Friburgo, na Suíça, o historiador Martin Nicolin. Fruto de uma tese de mestrado sua naquela universidade, o livro é da década de 70 e foi vertido para o português em 1995 pela Fundação Biblioteca Nacional. Foi a partir deste trabalho que se resgatou há 4 décadas o contato dos friburguenses com os seus descendentes suíços, a maioria do canton de Fribourg. Em viagem de férias à Suíça em abril de 1975, o engenheiro Ariosto Bento de Mello foi conhecer o historiador que havia acabado de concluir sua tese sobre a fundação da cidade serrana no interior do estado do Rio. Esse trabalho resultou na reaproximação dos dois povos a partir do primeiro encontro comunitário suíço-brasileiro que trouxe uma comitiva helvética a Nova Friburgo em 1977. A partir dali, 6 encontros já foram realizados, sendo criadas as associações Friburgo-Nova Friburgo, na Suíça e no Brasil, o Instituto Friburgo-Nova Friburgo, e inauguradas ainda uma queijaria suíça em 1987, a chocolataria Escola e o Memorial da Colonização, este em 1995, além da emocionante e bela interação entre esses dois povos irmãos. Embora este resgate das raízes suíças mais de um século e meio depois da imigração, em meados da década de 1970, tenha um significado muito especial, Nova Friburgo tem ainda oficialmente outros 9 países formadores. E aí se pode avaliar o quanto ainda de toda a riqueza histórica está para ser explorada, pois nos livros há muito de Suíça e Alemanha, mas falta ainda muito sobre os demais povos e países. Falta muito dos negros, dos próprios portugueses, espanhóis, italianos, austríacos, húngaros, libaneses, japoneses, entre outros povos. Nosso principal legado, a própria história, precisa ser resgatada do ponto de vista de cada um desses povos. Ela precisa ser revisitada sob o ponto de vista de cada país e da contribuição que o seu povo deu para a criação e a formação da cidade real de Nova Friburgo. Está nestes livros, nos diversos registros históricos, esse que é o nosso maior patrimônio. Nosso desafio é conseguir com que as atuais e futuras gerações tenham acesso a essas informações tão expressivas. Qual cidade de porte médio brasileiro terá uma verdadeira Bíblia, como o livro Imigrantes, de Henrique Bon? Ou livros infantis, a exemplo dos autores Álvaro Ottoni e Alberto Habib Vermelinger? Ou ainda o luxo de ter diários de bordo de alguns passageiros ilustres na época, como o abade Jacob Joá, nosso primeiro pároco? E ainda as publicações que se dão ao luxo de tratar dos casos de famílias, ou livros sobre personagens e épocas distintas, como aquelas da pesquisadora Janaína Botelho, que resgatam a cidade salubre, ou nos lembram a Belle Époque, Nova Friburgo e sua porção francesa. A Caminhada de uma Cidade Livre, de Gerlán Miranda, também se destaca por ser um dos poucos livros paradidáticos sobre Nova Friburgo e atualmente o mais completo e num período que vem até os nossos dias. E o que dizermos de Rafael Luiz de Siqueira Jacú e sua verve mesclando lenda e realidade? Seu irmão Carlos Jaime de Siqueira Jacú não ficou atrás e nos legou incrível contribuição ao transcrever as atas da Câmara de 1820 até a proclamação da República, também publicadas em livro. Sem esquecer ainda os pioneiros Décio Monteiro Soares,
com seu Terra Friburguense, Pedro Curio, Como Surgiu Friburgo, de 1944, e outros, bem como a professora Gioconda Lousada e sua A Presença Negra de Nova Friburgo. Temos até mesmo os livros de celebridades de Sérgio Madureira e ainda mais recentemente a coleção de Pocket Pock, os livros de bolso da série Nova Friburgo Cidade Real, de Rony Peterson S. Andrade. Mas não poderíamos encerrar sem deixar no ar um questionamento. Além de todos esses livros, faltam ainda outros. Por exemplo, quem está escrevendo sobre os nossos dias, sobre a história que acontece à nossa frente e da qual nós somos os personagens principais?